Olá! Vamos falar hoje sobre um dos conceitos mais poderosos e, sinceramente, mais geniais do mundo antigo, a cidadania romana. Pensa só, não era só um documento ou uma identidade, era, na verdade, uma ideia revolucionária, uma ferramenta que ajudou a construir e, mais importante, a manter de pé um dos maiores impérios que o mundo já viu. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, vale a pena parar e pensar um pouquinho nessa pergunta. Hoje em dia, ser cidadão parece uma coisa quase óbvia, né? A gente nasce num país e pronto. Mas para os romanos, a história era bem diferente. O conceito era outro e, principalmente, era incrivelmente estratégico. Ok, vamos entender essa diferença porque aqui está o pulo do gato. Na Grécia, por exemplo, a cidadania era uma questão de sangue. Para ser ateniense, você tinha que ter pai e mãe atenienses. Era um clube fechadíssimo. Já em Roma, Roma pensou diferente. A cidadania era algo que podia ser conquistado ou até mesmo dado como um prêmio. Era, no fundo, uma política de Estado. Então tá, mas na prática, o que significava ter esse status? Ser cidadão romano era muito, mas muito mais do que só morar dentro das muralhas da cidade. Era como ter uma chave que abria um conjunto de portas, de privilégios e, claro, de proteções. E aqui está o ponto central de tudo. Roma usou a cidadania de propósito. Pensa bem, o império não parava de crescer, engolindo povos com culturas e línguas totalmente diferentes. Como é que se unifica toda essa gente? Dando a eles a chance de pertencer, de se tornarem parte de Roma. Foi uma jogada de mestre. Vamos dar uma olhada então em quais eram esses benefícios. A melhor forma de imaginar a cidadania romana é exatamente essa: um passe VIP, um acesso exclusivo a um clube cujas regras podiam mudar completamente a vida de uma pessoa. E olha, o kit de ferramentas era poderoso. Tinha os direitos políticos, como o ius suffragi para votar e o ius honorum para poder se eleger para um cargo público. E tinha também os direitos civis, que eram a base de tudo. O ius conubio, que validava seu casamento, e o ius commerce, que permitia que você fizesse negócios e fosse dono de propriedades. E talvez o mais importante, a proteção das leis romanas. Claro que não era só festa, né? Em troca, vinham deveres bem sérios como servir no exército e pagar impostos. Era um pacote completo de mão dupla. Mas, se existe um clube VIP, é porque tem muita gente do lado de fora, certo? A sociedade romana era profundamente desigual, e a cidadania era justamente a linha que separava quem tinha direitos de quem, bem, de quem não tinha quase nada. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Lá no topo da pirâmide, os homens cidadãos, com acesso total. Logo abaixo, as mulheres. E a situação delas era curiosa. Eram cidadãs, sim, mas sem poder político algum. Depois vinham os libertos, os ex-escravizados. Eles eram livres, mas não cidadãos por completo. E lá na base, sem direito a nada, as pessoas escravizadas, que eram legalmente consideradas propriedade. É claro que um sistema tão desigual assim ia dar problema, ia gerar muita tensão. Por isso, a história da cidadania em Roma é também uma história de muita luta, uma luta de vários grupos tentando, cada um do seu jeito, conseguir mais espaço e mais direitos. 70 mil. Guarda bem esse número. Não é só uma estatística fria. É a dimensão de um dos maiores e mais violentos desafios que o poder de Roma já enfrentou. E o pior, um desafio que veio de dentro de casa. Pois é, esse era o tamanho do exército liderado por Espartaco. E a revolta dele não foi uma fugacinha qualquer. Foi uma guerra que durou 2 anos, que abalou a República Romana até os alicerces e que virou um símbolo eterno da luta contra a opressão. Mas a luta por uma voz não era feita só com armas. Outros grupos que eram excluídos do poder, como as mulheres, usavam outras táticas, como a argumentação e a pressão política. Como a gente viu, elas viviam num paradoxo. Eram cidadãs, mas sem direitos políticos. Só que isso não significa que elas aceitavam ficar em silêncio. E essa frase aqui é a prova disso. É de um discurso de uma mulher incrível chamada Hortência. Em 43 a.C., ela simplesmente liderou um protesto de mulheres ricas contra um novo imposto. E a lógica dela foi impecável. Ela basicamente disse: espera aí, por que a gente paga imposto se não pode participar das decisões? Ela expôs a contradição do sistema na cara de todo mundo. Um momento raríssimo e fantástico. Com o passar do tempo e com toda essa pressão, Roma começou a perceber que talvez fosse mais inteligente e útil expandir a cidadania do que restringi-la. O clube fechado estava começando a virar um problema. Então, a estratégia começou a mudar e o clube foi ficando maior.
Essa linha do tempo mostra bem essa evolução. Veja só, em 90 a.C. vem a Lex Iulia, que foi uma forma de acalmar aliados italianos. Pouco tempo depois, a revolta de Esparta acende um alerta vermelho, mostrando que a exclusão tinha um preço altíssimo. E aí, séculos depois, em 212, vem o Grande Salto, o decreto que mudou as regras do jogo. A Constituição Antoniniana, que a gente conhece como Édito de Caracalla, foi um verdadeiro divisor de águas. Com uma única canetada, o imperador transformou quase todos os habitantes livres do império em cidadãos romanos. As razões? Bom, tinha a parte bonita de unificar todo mundo, de criar uma identidade comum, mas também tinha um motivo bem prático. Adivinha? Impostos. Só cidadãos pagavam certos tributos. Mais cidadãos, mais dinheiro para o império. Então, se a gente pudesse resumir tudo numa só ideia, seria esta. Roma não governou um terço do mundo conhecido só na base da força. Eles usaram um conceito jurídico, a cidadania, como a sua ferramenta mais sofisticada, mais inteligente de assimilação, de criar lealdade e, claro, de controle. Isso tudo nos deixa com essa pergunta no final. A história da cidadania romana mostra que ela foi tudo isso ao mesmo tempo. E hoje, como é que a gente enxerga a cidadania? É um direito com o qual a gente já nasce? É um privilégio que precisa ser conquistado? Ou, em alguns casos, continua sendo uma ferramenta de poder e controle? A experiência de Roma, veja só, continua ecoando até hoje nos nossos debates.